Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo, tão lindo. Vamos juntos, vamos dizer isso. Diga o nome dele, diga Yeshua. Expressar.
Eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre o seu alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Queridos, num ano de catástrofe, num ano onde somente notícias ruins estavam ecoando, Deus levantou um profeta que tinha uma visão do trono para declarar uma nova realidade. E isso é adoração. Adoração é responder na terra aquilo que o trono está dizendo. Isaías foi um homem levantado porque ele ecoava na terra a visão daquilo que ele via lá do céu. Eu quero dizer para você que está aqui, seja você cantor, seja você um bailarino, você que dança, seja você que serve água, seja você que está no banheiro, você é responsável por ecoar na terra uma visão do trono de Deus. Deus está levantando nesses dias homens que serão selados por uma visão do trono, homens que serão afetados por ver o Senhor de tal maneira, aonde quando a má notícia vier sobre o arraial, vai dizer: eu não aceito isso, porque eu vi o Senhor e Ele está sentado sobre o trono. E nesse momento agora eu quero convidar você, somente você que entendeu sobre adoração, somente você que entendeu que quer entregar tudo para receber tudo também. Eu quero que você saia do teu lugar e você toque o altar o mais rápido que você puder. Você não tem muito tempo. Sabe, homens que tocam a ponta do altar são homens que desejam um novo nível de fogo. Homens que entregam na ponta do altar são homens que recebem óleo de Deus. Porque eu quero dizer algo para você: Deus não vai derramar nada na mão de quem está com as mãos cheias. Deus não derrama nada nas mãos de homens e mulheres que estão de mãos cheias. Ele só derrama óleo naqueles que estão de mãos vazias. Então nesse momento agora, toque na ponta do altar e diga: Deus, eu entrego os meus sonhos. Deus, eu derramo sobre o altar os meus anseios. Eu estou de mãos vazias, porque nesse lugar de mãos vazias, aonde Deus te dá uma visão do trono, é nesse lugar de mãos vazias aonde Deus te dá uma visão do alto. Em nome de Jesus, toque os adoradores agora. Vamos. Uma visão a partir do trono. Uma visão a partir do trono. Homens e mulheres sendo afetados agora. Em nome de Jesus. Replicando a visão do trono. Replicando a visão do trono. Isaías, os seus lábios foram incendiados. Os seus lábios foram incendiados. Agora, pregue mais. E qual é o som? E qual é o som? Se quando Deus desce na terra, vamos. E quando Deus. E qual é o som? Vamos. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro. E quando Isaías olha para o Senhor, essa visão do trono faz com que ele caia em tremendo temor. Queridos, eu quero dizer algo para você: a glória de Deus está aqui. Quantos aqui sentem isso? Diga amém. E eu quero dizer algo para você: Deus, Ele não tem prazer com que você caia na unção, se isso não te fizer levantar diferente. Todas as vezes que homens se encontram com o Senhor, quando eles levantam, eles se levantam como homens afetados. E nesse momento, nesse lugar de entrega, o Espírito Santo de Deus está passeando no nosso meio agora. Ele está tocando lábios de homens e mulheres agora.
Existe uma recompensa para quem entrega tudo. E a recompensa daqueles que entregam tudo é ter os seus lábios feridos com o fogo do Espírito Santo. A recompensa de homens que entregam tudo é ter os seus lábios feridos com o fogo do amado. Então, na autoridade do nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, começa a ferir essa geração com o teu fogo. Começa a ferir essa geração com o teu fogo agora. Se você ora em outras línguas, comece agora a orar em outras línguas. Começa a ser afetado com línguas como de fogo. O Espírito Santo de Deus está te devolvendo hoje uma nova porção. Uma nova porção. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Uma nova porção. Uma nova porção. Uma nova porção. Receba agora. Receba agora. Pegue mais. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora uma nova porção. Mais. Receba mais. Agora. Sei. Uma visão do trono. Uma visão do trono. Entregarei tudo em troca do bem mais precioso que a tua glória. Eu deixo tudo em seu altar, em troca do bem mais precioso que é a tua glória. Pois eu encontrei algo melhor do que o ouro e que a prata. Pois eu encontrei algo melhor do que o ouro e que a prata. Pois quando a glória de Deus vem, Ele restaura sonhos. Pois quando a glória de Deus vem, Ele realinha planos. Pois quando a glória de Deus vem, quando entregamos tudo no altar, Ele nos devolve com fogo. Então receba agora. Receba agora. A visão através do trono é uma visão de quem entregou tudo. Um lugar de adoração é um lugar onde Deus coloca 3 corações. O primeiro coração é um coração como o de Neemias. Um adorador, ele é leal. Todo adorador é leal. Neemias, ele não era o homem mais preparado para reconstruir o muro. Ele não era o homem mais preparado para aquela ocasião. E talvez você está aqui nesse seminário de adoração e dentro do seu coração está dizendo assim: existem pessoas muito melhores do que eu. Existem pessoas que executam muito melhor aquilo que eu faço. Eu quero dizer algo para você. Nesse novo tempo onde Deus está levantando, Deus vai escolher pessoas que têm um coração de lealdade em troca de gente que é muito bem habilidosa. Porque um coração leal é um coração que escuta bem a voz de quem está ordenando. É um coração de um adorador que se submete e entende: eu sou muito menor de quem eu estou adorando. O segundo coração é um coração como de Isaías. Porque o coração de Isaías, ele é um coração que ele é louco. Tipo
Tipo a pastora Aurora, assim. Ela é Isaías purinho. Porque a realidade dos olhos humanos, ela é uma loucura, é catástrofe. Mas Isaías olha e fala assim: eu não me rendo a essa realidade, porque eu vi o Senhor, Ele ainda está sentado sobre o trono. A realidade que estão me falando, ela é caótica, mas eu não me rendo a isso, porque eu vi o Senhor, Ele continua sentado no mesmo lugar. Somente um coração de adorador não deixa a sua alma ficar ferida com aquilo que veio na sua realidade normal. E por quê? Porque o seu coração foi afetado pelo trono. E o terceiro e último, porque eu não quero prolongar, eu só prego à noite. Acabou o tempo já. É um coração como de Jeremias. Porque você pode ser leal, você pode ter a visão do trono, mas você só pode ser usado nesse novo tempo se o seu coração for ferido. Você pode ter um coração leal, você pode ter uma visão do trono, mas nesses dias Deus vai levantar adoradores. Eu não estou falando de o que você faz, eu estou falando daquilo que você é. Um coração de adorador é um coração que foi ferido, é um coração que tem um fogo cerrado no peito, a qual não dá descanso. E nesses dias eu quero dizer para você que nós estamos apenas começando. Quem acredita nisso, diga amém. Nós estamos apenas começando. Porque se você deseja, você vai almoçar, e quando você voltar, você já vai voltar com outro gás. Um gás de alguém que foi afetado, um gás de alguém que foi ferido e que deseja ir um pouco mais além. Uma visão do trono é como uma visão de Ezequiel, que viu que existiam águas mais profundas. Quando nós voltarmos, nós vamos ir para um pouco mais profundo, e o Espírito Santo irá nos ferir. Que Deus abençoe vocês. Pastor, está contigo. Fique aqui na frente mesmo. E eu estou tão feliz de estar com os irmãos. E não é porque você foi convidado para outra igreja, nada disso. É porque é muito bom ver o que Deus faz além das paredes que a gente está. É muito bom quando você vê que a obra do Senhor, ela vai se completando, porque aquilo que eu não sou, a Tatiana é. Aquilo que a Tati não é, a Manu é. Aquilo que a Manu não é, o Kennedy é. Aquilo que o Kennedy não é, a Gabriela é. E nós vamos nos completando. Nós vamos nos encaixando. Talvez Deus não me use para falar com um traficante, mas Deus está te usando. Talvez Deus não tenha me usado para chegar perto de uma mulher que tem vivido em situação de pecado e dizer para ela aquilo que Deus está te usando para fazer e para ministrar naquela vida. E é glorioso ver aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está planejando para a igreja dele. Você não faz parte do ministério profético Kairos. Você congrega aqui, você serve aqui, você se derrama aqui, você investe aqui. Mas você faz parte de algo muito maior. Algo muito maior. A sua igreja, ela é mundial. Não é mundial do poder de Deus. A sua igreja é a igreja dos 4 cantos dessa terra. A sua igreja é a igreja perseguida. A sua igreja é a igreja esquecida. A sua igreja é a igreja abandonada. A sua igreja é a igreja de gente que sofre, mas sofre dando glória a Deus. Nós fazemos parte de um plano muito maior. Talvez você está aqui hoje, e isso Deus tem me incomodado desde a hora que eu cheguei aqui hoje. Que tem muita gente dizendo e questionando para Deus: Deus, por que eu estou aqui? Eu podia estar em tal lugar, eu podia estar em tal cidade, eu podia estar em tal igreja, até convidado eu fui, por que nada acontece? Por que eu estou aqui? Essa igreja é pequena. Não é essa igreja pequena, mas às vezes você está pensando: essa igreja é pequena, esse bairro é aqui, e isso e aquilo. Você serve aqui, mas você faz parte de um plano muito maior que esse. Você faz parte do corpo de Cristo. Talvez você está se sentindo só o dedinho, a unha do dedinho, mas você faz parte de um corpo completo. Você faz parte de um corpo mundial. O Senhor tem levantado uma igreja nos 4 cantos dessa terra. O Senhor tem levantado gente com o coração queimando por Ele.
O Senhor tem levantado gente que grita contra a iniquidade. O Senhor tem levantado gente que grita contra o pecado. O Senhor tem levantado gente que grita dizendo que não quer mais viver uma vida medíocre. Porque o nosso tempo de brincar já passou. Já foi-se o tempo em que a igreja vivia apenas de eventos, onde a igreja vivia apenas de apresentações. Vamos apresentar o trabalho das irmãs, vamos apresentar o trabalho dos irmãos, vamos apresentar o trabalho das crianças, vamos apresentar o trabalho dos obreiros, vamos apresentar o trabalho dos trabalhadores. Passou. Sabe o que a gente tem que apresentar agora? Vamos apresentar agora as almas que se renderam a Jesus no último culto. Esse é o tempo da igreja. Vamos apresentar agora aqueles que estão sendo consolidados, aqueles que estão sendo cuidados, aqueles que estão sendo resgatados, e a gente vai lá e apresenta. A igreja de hoje é a igreja que manifesta a glória de Deus. A igreja de hoje não é a igreja que se manifesta, que se levanta, que se mostra. A igreja, e eu estou falando aqui de igreja, eu não estou falando de pseudo-igreja. Porque sim, nós vivemos num tempo tenebroso. Sim, nós vivemos num tempo em que as coisas só vão piorar. Você acha que o ano de 2022 vai ser melhor? Não vai ser, não. Você acha que as coisas ano que vem vão ficar mais fáceis? Não vão, não. Você acha que quem está contra a igreja vai ficar a favor ano que vem? Não vai, não. Você acha que o diabo vai parar de te tentar ano que vem? Não vai, não. 2022 vai ser um ano muito difícil. 2022 o Covid vai continuar. De alguma forma ele vai, porque a AIDS também continua, porque o câncer também continua, porque a lepra também continua. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque esse mundo jaz no maligno. E aí a gente fica com uma vã ilusão como igreja de achar, não, Deus, Jeová, todos os Jeovás que a gente lembra que existe, os nomes nós citamos. Não, ele vai fazer o meu ano ser extraordinário e vai ser melhor e vai ser fantástico. Não vai. O seu ano não vai ser melhor. Quem tem que ser melhor é você. Eu discipulo uma moça que é lutadora de Muay Thai. E ela é doida. Ela é doida mesmo. Mas ela é doida crente. Ela é doida, mas é crente. E meus irmãos, ela bate mesmo. Eu desafio qualquer homem aqui a encarar ela. Ela é mais baixa que eu, bem mais magra que eu, mas um soco dela desmonta 3 caras. Sabe por quê? Ela entendeu que para ela vencer, ela precisava ser mais forte. Ela treina horas por dia, ela dá aula, ela é personal e ela treina muito. E eu tava vendo umas fotos dela, mais antigas, e ela emagreceu, ela secou, porque ela era grandona, patolona. E eu disse pra ela assim, por que você emagreceu? Foi só por estética? Ela, não, porque quando eu comecei a me condicionar, quando eu comecei a treinar mais, eu entendi que eu precisava me preparar melhor. E eu precisava reduzir o meu peso para entrar numa categoria aonde eu seria, onde eu estaria mais nivelada. Porque os meus oponentes só dificultam. E eles nunca vão facilitar. Então eu tinha que recondicionar, eu tinha que ser mais rápida, eu tinha que ser mais leve, eu tinha que ser mais ágil. E aí ela me falando, e eu comecei a olhar para ela e falei, gente, como é que a gente não entende isso? Porque quando a gente pensa na igreja que nós somos hoje, a gente acha que a gente é uma igreja, e não é. A gente está muito aquém como igreja do Senhor do que aquilo que Deus deseja. E aí a gente fica falando, Deus, muda meu patrão, muda meu ano, muda meu marido, muda meu não sei o que, muda a condição. Senhor, o Senhor é aquele que transforma pranto em festa. Sim, o Senhor transforma o pranteador em festejador. O Senhor é aquele que transforma quem chora em quem ri. Só que o pranto vai continuar existindo. As situações difíceis vão continuar existindo. 2022 não vai ser um ano fácil. Não se iluda. Pastora, mas então o que eu preciso fazer? Melhorar o seu nível de manifestação da glória de Deus. Ou seja, ser mais forte. Se eu preciso levantar, se eu preciso lutar contra alguém fraco, talvez eu até ganhe.
Se eu preciso lutar com alguém mais ou menos, talvez eu até ganhe. Mas quanto mais forte, quanto melhor, entre aspas, pior, né? Pior para mim, melhor para ele, for o meu oponente, mais preparada e mais forte eu tenho que estar. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu vou lutar com a minha discípula agora? Ela treinada, disciplinada, sequinha, chegando nos percentual de gordura ideal, fazendo dieta, e eu aqui lutando para fazer uns abdominal. Não consigo levantar 3 barras, não consigo. Vocês acham que eu vou vencer? Não. Ela me venceria porque ela está preparada para o combate. Ela está preparada para a batalha. A ministração dessa tarde, que me foi, né, entregue, é manifestando a adoração, manifestando a presença. E o que é manifestar? Por que eu disse isso tudo para você? Porque a igreja hoje é uma igreja que precisa manifestar. A Bíblia diz assim: filhos, revelem-se, revelem-se, manifestem-se. A Bíblia nos incentiva a nos manifestar. Se eu disser alguma coisa aqui muito boçal, se eu disser alguma coisa aqui muito fora da casinha, se eu disser para você que agora que Deus não presta, que o diabo que é a pessoa melhor do mundo, você vai ficar me ouvindo sem se manifestar? Quem for homem e mulher aqui, né? Raiz vai levantar e vai falar: ei, para de falar besteira aí. Isso é se manifestar. É deixar o seu estado de quieto, calado, salvo, sentado e satisfeito e levantar a sua voz em favor daquilo que você acredita, em favor daquilo que está dentro de você. Quem aqui trabalha? Alguém aqui já expulsou demônio? Já. Alguém aqui já expulsou demônio de alguém? Já orou? Último encontro com Deus para as mulheres. Eu fiquei com uma moça 4h30 orando. Irmão, não era graça não, porque quem cuida dessa menina sou eu que levei ela para o encontro. E aí todo mundo sumando, todo mundo melado, um calor. Aquelas muriçocas, aqueles negócios que ficam picando a gente na minha perna. Fiquei com a perna toda ferida, porque eu tenho alergia, picada de inseto, assim, muito, muito feroz. E eu esqueci de passar repelente. E a gente estava orando. E tudo que estava dentro dela começou a se manifestar. Tudo que estava dentro dela começou a vir para fora. Toda mágoa, toda dor, toda opressão, tudo aquilo que estava enraizado, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava trancado, tudo aquilo que estava aparentemente esquecido dentro dela, começou a fazer o quê? Manifestar. Quando que você vai orar para a libertação, a pessoa faz o quê? Ela faz o quê? O que é manifestar? O que está dentro vem para fora. Se eu perguntar para você assim: gente, eu acho que café é melhor que Nescau. Alguém tem alguma opinião para manifestar? Quem gostar de Todd e Nescau vai levantar: opa, Nescau. Opa, Todd. Se eu disser para você que Flamengo é time e o resto é brincadeira, vocês vão fazer o quê? Se eu disser para vocês que Galo não é time, vocês vão fazer o quê? Se eu disser para vocês que os Maria não estão falando nada porque não tem nada para falar, vocês vão fazer o quê? A América, coitado, já perdeu o visto dele. Não tem mais nada, não tem green card, não tem mais nada. Flamengo é time, gente, o resto é brincadeira. Né? 5 horas hoje. Pois é, vai guardando aí, segura aí. Sabe por quê? Você falou assim: não, Galo é Galo. Tudo bem, Senhor, me perdoa. Eu não tenho nem motivo para comemorar, mas eu vou glorificar. Cruzeiro é time, Senhor. Cruzeiro, Senhor. Ó, azul é céu, céu é glória, tem até estrela, Senhor. Sabe por quê? Está aí dentro de você. E se alguém fala contra, você vai falar: não vem falar daquilo que eu acredito, não. Não vem falar, não. Se eu disser para você assim: seus filhos são os folgados. Seus filhos são uns bobos, uns mimados. As mães vão ficar o quê? Possuída. As mães vão falar: que isso? Quem é você? Aquela que está quietinha, aquela que está de braço cruzado
cruzada, com a de perna cruzada, toda na polpa, essa é a primeira a girar. Essa é a primeira, que as quietas são os perigos. Entendeu? Opa, não falo do meu filho. Porque a mãe que está dentro de você vai fazer o quê? Manifestar. Se você é um homem com H maiúsculo, se você não é frouxo, se você não é murrinha, se você é homem mesmo e honra o que Deus te deu, que te faz homem, se é que você me entende, se alguém falar da sua mãe, você vai fazer o quê? Manifestar o lutador de boxe que há em você. Se alguém falar da sua mulher, você vai fazer o quê? Se alguém falar da sua filha, cara, sua filha é gostosa, hein? Você vai manifestar o atirador de elite que há em você? Vai ou não vai? Porque mexeu com algo que está dentro de você. Mexeu com algo que você ama. Mexeu com algo que você acredita. Mas sabe o que a igreja está falhando? A igreja falha hoje em não manifestar a adoração, porque a adoração não está dentro da gente. Então quando alguém diz para você assim, não tem nada a ver cantar música do mundo, não tem nada a ver, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Não tem nada a ver, Senhor, não tem nada a ver, Pai, não tem nada a ver. Ela gritando, que esqueci a letra do negócio. Tá todo mundo fazendo TikTok e as irmãs lá rebolando, falando que tá devendo os cartões de crédito. Aí não tem nada a ver. Sabe por que você não manifesta? Porque não tá aqui dentro. Uma grávida manifesta o seu filho ao 9º mês de gestação, porque é o que está dentro dela. Você vai gerar, você vai parir o que está dentro de você. E a igreja precisa parir. A igreja precisa manifestar. A igreja precisa colocar para fora aquilo que está dentro dela. E o que é que está dentro de você? O que é que está aí dentro? Porque você tem manifestado muito serviço. Porque dentro de você só tem coisa para fazer. Nós somos a geração mais atarefada que existe. Por isso a gente é tão ansioso. Por isso a gente é tão depressivo. Por isso a gente é tão triste. Por isso a gente é tão amargurado. Porque felizes são os nossos avós que viviam na roça. Acordavam 3 horas da manhã, 4 horas já estavam na lida, 5 horas da tarde já estavam dormindo, porque só tinha aquelas tarefas para fazer, a vida era simples, não tinha conta de internet para pagar, não tinha celular para pagar, não tinha que bater boca no Facebook com ninguém, não tinha que retweetar Twitter de ninguém. Eles eram menos atarefados. Dentro deles havia vida, não havia tarefa. Tem mulher aqui que é uma lista de tarefa. Você pergunta para ela, como é que você está? Ela, nossa, tem que fazer isso. Ela não fala nem como é que ela está, ela fala que ela tem que fazer. Você chega na casa dela, ela não repara não, que meu marido não faz nada. Não repara não que esses meninos são tudo porco, meia, coisa e tal, vou jogar aqui, joga um pano de prata em cima das louças na pia e cobre o fogão com a toalhinha para ninguém ver que o fogão tá daquele jeito. Eu sei, gente. Vocês acham que eu não sei? Vocês acham que eu já não fiz isso? Não, mãe, tem gente que eu falo, não vai lá em cima hoje que lá em cima tá desarrumado. Hoje você fica só aqui na sala, tá? Não vai lá no quarto porque lá em cima hoje não tá bom pra você ir não. Outro dia você vai lá. Sabe por quê? A gente é cheio de tarefas. A gente é cheio de coisas pra fazer. E aí a gente olha a vida do outro e vê aquelas mulheres malhadas, sem uma celulite. Ela ri, a testa dela continua lisa, assim, ó. Mulher tão esticada que ela vai rir e levanta a perna, assim, ó. Porque tá esticada. A mulher tem 8 filhos e a barriga dela é igual essa parede. Você tem um, seu peito está lá no joelho. Gente, e sabe o que isso faz com a gente? Faz, o que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer mais. Não, eu tenho que malhar, eu tenho que tomar remédio para emagrecer. Eu estou triste, eu tenho que tomar remédio para depressão. Não, eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. E você vira uma fazedora. E esquece de ser. Dentro de você é só uma manifestação de desejo por coisas, por tarefas, por lugares. Dentro de você não há uma manifestação genuína da presença de Deus. Não há uma manifestação genuína da vida de Deus em você. Se alguém chega perto de você e fala assim, qual o seu maior sonho? Eu quero 30 empregados em casa. Aí alguém fala assim, nossa, você é uma princesa, assim, eu sou a Cinderela. Né? Eu sou a gata borralheira. Porque dentro de você não há nada manifestando a essência do que Deus quer.
Meu irmão, eu estou falando para você não arrumar mais a sua casa? Estou falando para você ficar igual um queijo suíço todo furado, toda furada? Não, irmã, se cuida mesmo. Sabe, se ame mesmo. Seja feliz, faça seu marido feliz. Se ele vai reto, se ele vai fazer curva, se ele vai fazer onda, aí é vocês dois, entendeu? Mas sabe o que eu quero dizer? Comece a colocar dentro de você as coisas que Deus deseja colocar aí dentro. Porque daí você vai começar a manifestar as coisas que Deus coloca dentro de você. Sabe? Tem gente que não tem nada de Deus dentro dele. Nada. 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 E é nada mesmo. Ele vai dar uma opinião, a opinião dele é baseada no que ele pensa, não é no que a Bíblia diz. O que eu penso, eu posso escrever um livro. Talvez você compre, mas o que interessa é o que a palavra de Deus diz. Meu marido é um chato. Ah, amiga, separa dele. O que a Bíblia diz? Cuida dele. Edifica ele. Para de ser igual uma goteira na cabeça dele. Ora por ele. Busca a salvação dele. E aí a gente começa a entender como que a gente está fora dos padrões e fora da casinha. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 1, oh glória. Eu posso ler na minha tradução? Porque eu esqueci de trazer outra Bíblia. Diz assim: havia um homem na tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Toútres, neto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Em Siló, cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está sempre chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou ao Senhor. E ela fez essa promessa solene: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que eu o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi vinho nem cerveja, eu estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor, orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vai em paz. Que o Senhor Deus de Israel lhe dê tudo o que você pediu. Que o Senhor pense sempre bem de mim, respondeu ela. E saiu, e então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Esse texto, ele está todo marcado nessa Bíblia aqui e nas outras também. Porque eu já li esse texto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E Deus fala comigo de tantas formas e através de tantos personagens. Porque a Bíblia é um texto, não é um livro, não é um texto. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é rica, rica, riquíssima em graça e poder de Deus. No texto que nós lemos aqui, nós começamos a entender e a imaginar a realidade de uma família. A realidade de uma família onde tinha um homem de Deus. Eucana era o marido e era um homem
de Deus. Você vai dizer, mas o homem de Deus tinha 2 mulheres? Sim, porque era a cultura da época. O homem podia ter mais de uma esposa. E a Bíblia diz que ele tinha uma esposa chamada Penina e uma esposa que se chamava Ana. Penina tinha filhos. Penina tinha frutos. Penina gerava. Penina manifestava o propósito dela em ser mãe. Mas Ana, apesar de ser casada com Eucana, Ana era uma mulher amargurada, triste, sofrida. Ana era uma mulher amargurada e chorosa, porque ela não era uma mulher que tinha o quê? O que Ana não tinha? O que Ana não tinha? Filhos. E a Bíblia diz que Eucana amava muito a Ana. Essa família tinha um marido extremamente zeloso, extremamente amoroso, um homem temente a Deus, um homem que ofertava pelas suas esposas, um homem que pagava o preço pela sua família, um homem que amava a sua esposa que tinha filhos e amava muito a que não tinha. E a Bíblia diz, coloca um embora aí, a Bíblia diz assim, Eucana amava muito a Ana, embora, apesar, que ela não tinha filhos. Eucana não era um bom marido para Ana porque ela dava algo para ele, mas Eucana amava Ana apesar dela não conseguir gerar, apesar dela não conseguir manifestar. Eucana faz o papel representativo de Jesus. Jesus tem a igreja que gera, que erra e gera, como Penina. Gerava, mas errava ao provocar Ana com aquilo que gerava. Mas Jesus também tem a igreja que é muito amada, apesar de ainda não ter gerado, ainda não ter se manifestado no seu propósito. Ana havia entendido que havia um propósito nela de ser mãe. Quem é mãe aqui sabe, se você é uma mãe curada, se você é uma mãe tratada, se você é uma mãe liberta, você entendeu que você não é mãe. O seu propósito está na maternidade. Você tem um propósito na sua maternidade. Meu irmão, o dia que o Abraão nasceu, eu olhei para aquele menino. O Abraão nasceu muito grandão, ele é grandão até hoje. E aí eu olhei para ele e eu falei, meu Deus, e agora? Porque nasceu o filho, nasceu a mãe uma hora, não nasceu mãe nenhuma aqui não. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que pagar o preço, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que olhar para ele e entender a hora que ele está com fome, a hora que ele está com cocô, a hora que ele está com xixi, eu vou ter que entender a hora que ele está com cólica, eu vou ter que entender a hora que é sono, eu vou ter que entender a hora que é dengo, a hora que é manha. E eu fui sendo gerada no meu propósito como mãe. 4 anos, 1 mês e 1 dia se passaram e eu estava então ganhando a Isabel. E eu me lembro que eu ganhei ela numa terça-feira e houve uma série de erros médicos pós-parto. E eu quase morri no hospital e em casa depois também. Tive um quadro muito sério, uns episódios muito sérios em casa. E eu saí do hospital na sexta-feira. E eu cheguei em casa e minha mãe tinha perfumado a casa toda. Passado aqueles aromatizadores de ambiente para receber e tal. E eu cheguei em casa e aquele cheiro entrou e bateu aquela dorzinha assim no meio. Mas depois que eu fui entender que não era nada daquilo, era desespero mesmo. Porque daí eu olhei para o Sérgio, eu olhei para o Abraão, que tinha 4 anos, 1 mês e alguns dias. Eu olhei para Isabel nasceu pequenininho. Eu olhei para Isabel assim, eu sentei no sofá, no cantinho assim, no canto do sofá com a Isabel no colo. Eu coloquei a Isabel em cima do colo, assim, solta. E eu dei uma crise de choro tão forte, que eu falei, eu não sei ser mãe da Isabel. Eu sei ser mãe do Abraão. E eu lembro que o Sérgio estava daquele jeito que ele está ali. Ele pôs a mão assim. Sabe quando o homem olha pra gente com dó? Meu Deus, e agora? Eu mato? O que eu faço? Eu entrego para Deus, eu devolvo? O que eu faço? E ele ficou me olhando assim. E ele não falou nada. Porque ele não tinha o que falar. Eu entrei num desespero tão grande, porque eu havia gerado, mas eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu não sabia com aquilo, que a Isabel, no caso que eu estou falando, vocês não me levam a mão, não. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquela menina. E não sabia o que eu ia fazer com o Abraão, e não sabia o que eu ia fazer com o Sérgio, porque para mim, eu nem ia dar conta. Meu Deus, como assim? Vou começar tudo de novo, eu não sei. E eu chorei,
depois passou, aí o Sérgio chegou perto de mim, você quer que eu segure o neném? Aí eu, você sabe segurar? Aí eu nem lembro o que aconteceu depois, aí eu fui acalmando, aí ele trouxe uma água, aí o Abraão veio pro meu colo, mamãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, mamãe? O Abraão sempre foi muito carinhoso, né? Tá tudo bem, mamãe? Você quer que eu fique aqui? Aí foi chegando, aí eu fui acalmando, e os dias foram passando, e a Isabel nunca foi de dormir cedo. Quando ela era neném, ela também fazia vigília, muito pentecostal, bradava ao Senhor a noite toda, virava memorando em línguas, né, a noite toda ali, e eu do lado dela, não queria orar, queria dormir, e ali, e eu fui aprendendo a ser mãe dela. Eu fui aprendendo o propósito de ser mãe da Isabel, de ser mãe da Isabel e do Abraão, de ser mãe da Isabel, do Abraão e ser esposa do Sérgio. Meus irmãos, a gente passou tantos problemas, tantas lutas. A Isabel, ela veio no tempo de maior luta da nossa vida. Quando a Isabel nasceu, só para os irmãos saberem, né, terem ideia, na verdade, saber nunca vai fazer diferença, só para vocês terem ideia do contexto. Mas quando a Isabel nasceu, havia 6 meses que o Sérgio estava sem salário. E quando ela nasceu, nós ainda ficamos mais uns 7 meses sem salário. Sem salário. Sem salário. E Deus cuidando. E Deus cuidando. Eu lembro que uma vez não tinha roupa para Isabel vestir. Que as roupas vão ficando o quê? Você corta o body, você vê o body, virou um short já. Né? E não dá, você vai colocar o quê? Uma fita aqui para poder fechar a fralda da criança? E aí, a gente olhando, eu falei, Deus, eu preciso de algumas roupas para Isabel. Não precisa ser muito não, só para remediar aqui, né? E como eu morei fora, quando eu morei fora, isso que eu vou contar para vocês, aconteceu em 2008. A Isabel nasceu em 2017. E em 2008, quando eu estava lá na Inglaterra, eu limpava uma casa que a moça tinha uma bebê, muito parecida até com a Isabel. E aí ela falou assim, olha, eu tenho umas roupas da minha filha, que eu esqueci o nome agora, e eu quero doar essas roupas. Você tem alguém para quem doar? Eu falei, tem. Sempre tem, no Brasil sempre tem gente precisando de roupa. E aí eu peguei aquelas roupas, lavei, alvejei, passei, embalei, coloquei nos saquinhos, coloquei dentro de uma caixa. Quando nós voltamos, eu trouxe as roupas. Mas aquela caixa estava guardada dentro do meu futuro banheiro, que não era banheiro, lá dentro do meu quarto. Sabe aquela caixa que você coloca no canto e em cima dela tem mais 8? E do lado dela tem uma malha esperando você viajar e você não viaja, e ele fica ali e você não vê? E aquela roupa estava ali desde 2009, era 2017. E aí, um dia eu tô lá, e nesse dia que eu comecei a orar, Deus falou assim, vai arrumar seu quarto. Eu falei, Deus está querendo distrair minha cabeça, né, com faxina, né? Então vamos, eu fui arrumar o quarto. Aí entrei e falei, vou organizar esse quarto aqui. Aí eu olhei, aí, que caixa é essa? E abri a caixa, e dentro da caixa aqui outra caixa. E dentro da outra caixa, outra caixa. Não é possível, estou fazendo coleção de caixa. Gente, eu me lembro exatamente. A Isabel deitada assim na minha cama, escorada. O Abraão estava embaixo vendo TV com o Sérgio. E aí eu olhei e falei assim, Zão! Sabe o Sérgio? Vem aqui, corre aqui. Aí ele subiu, achando que tinha acontecido alguma coisa. Olha o que eu achei. Gente, eu achei uma caixa de roupa que servia exatamente na Isabel. Tinha macacão que servia para ela. Tinha meia calça que servia para ela. Tinha casaquinho que servia para ela. Mas assim, para aquele momento, era como se alguém tivesse ido na loja. Estava tudo limpinho. O branco de 2009 para 2017 não ficou amarelo. Não ficou encardido. Não ficou manchado. Naquele dia eu chorei em cima daquela caixa. E eu, Zão, olha isso aqui. Zão, olha isso aqui. Eu vou lavar só para tirar a poeira. E tem uma roupa que eu não lavei não, que eu já coloquei porque ela estava precisando, enquanto eu lavava a outra. E aí, eu falei, o Sérgio assim. E o Sérgio com essa cara dele assim, de paz, assim, ó. Que a paz mundial tá nele, entendeu? Aí precisava de conciliar, chama ele que ele vai. Quando ele tá calmo, ele faz assim. Quando ele tá nervoso, ele faz assim, ó. Aí... ele começou a cara, eu, você não vai falar nada não? Aí ele, que bom, né? Que bênção, né? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é ótimo, Deus é maravilhoso. E
Deus ali foi cuidando e foi moldando. E eu fui entendendo que quanto mais eu me entregava ao propósito de ser mãe, mais eu glorificava a Deus nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Ah, Deus, a Isabel, esse leite está ficando caro, a Isabel não toma mais leite, a Isabel fala, não quero mais leite não. Eu falei, glória a Deus, não preciso comprar mais leite. Ela não quer tomar mamadeira, graças a Deus, ela quer só comida, Senhor, comida tem. E a gente vai glorificando a Deus porque eu estava entregue ao meu propósito de ser mãe. Ana não podia gerar, mas dentro dela havia um desejo tão grande de manifestar o propósito de ser mãe, que houve um dia, a Bíblia conta, Eucana ofertava, Eucana fazia, para ela dava 2 vezes mais, e Penina, sempre tem uma Penina na nossa vida, sempre tem uma Penina falando, não vai dar certo, não vai acontecer, é isso aí, você é isso, você é aquilo, você não é isso, você não é aquilo. Mas Ana começou a ficar angustiada, amargurada, a ponto de um dia ela ir para o templo, ela estava lá na igreja, e Ana estava no culto, mas a Bíblia diz que Ana teve uma atitude. E a Bíblia diz que ela se levantou. Ana estava o quê? Ou agachada, ou sentada, ou prostrada. Ana se levantou e começou a orar. Ana se levantou e começou a buscar. Ana se levantou porque ela decidiu, chega, eu não quero mais manifestar ser uma mulher amargurada, eu quero manifestar aquilo que Deus vai colocar dentro de mim. Eu quero manifestar o fruto que Deus colocar dentro de mim. E Ana então diz, a Bíblia diz que Ana começou a orar. E ela orava e ela orou muito tempo. Ela buscou a Deus tanto tempo, que eu imagino que o corpo dela ficou tão cansado, que ela começou a... Você orou com sono? Deus abençoe o diabo, Senhor. Não é assim? Porque a gente está cansado. A gente vai perdendo a fala, a gente vai perdendo a concentração. Mas ela orou tanto tempo e ela buscou tão intensamente. E ela clamou porque ela não aguentava, não suportava mais manter a situação que ela vivia. Ela precisava de algo para gerar. Ela precisava de algo para manifestar o propósito de Deus na vida dela. Ela precisava de um fruto manifestado na vida dela. E aí a Bíblia diz que Eli, o pastor não entende o desespero daquela vida. O pastor não entende o desespero de Ana, que estava ali adorando a Deus, dizendo, Deus, o Senhor é Deus. Só pode fazer qualquer coisa. Eu estou cansada, Senhor. Eu estou cansada de manifestar nada. Eu estou cansada de não gerar nada. Eu estou cansada, Senhor, de ser motivo de chacota. Eu estou cansada, Senhor, das pessoas me perguntarem, cadê o seu filho? E eu dizer, eu não tenho filho. Eu imagino que Ana ajudava a Penina com as crianças, porque elas moravam juntas. Tinha uma criança chorando, Ana ia embalar o filho de Penina. Eu imagino isso. Quando tem uma criança chorando perto de você, você não pega, você não tenta ajudar? Ana embalava o fruto de outra. Ana cuidava do fruto de outra. Ana ajudava a manifestação do outro vir à tona, mas a dela não vinha. Até que um dia ela se levantou e começou a dizer a Deus, Deus, eu também quero manifestar a maternidade. Eu também quero manifestar algo que o Senhor vai colocar dentro de mim. Eu também quero manifestar a glória do Senhor. Meu Deus, e se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou glorificar ao Senhor com este filho. E a Bíblia diz que ela orou tanto, que o pastor dela achou que ela estava o quê? Bêbada. Achou que ela estava doida, achou que ela estava possuída, achou que ela estava errada. Mas quem está desesperado, não está nem aí para o que os outros estão pensando, mesmo que seja o seu pastor. Ela sabia o que precisava ser liberado dentro dela para ser manifestado. Você está aqui hoje sentado me olhando, cansado, com dor na coluna, com dor na bacia, com dor nas costas, com dor nas pernas, com sono. Mas sabe por que você está aqui? Porque você entende que dentro de você algo precisa mudar. Você entende que não dá para continuar mais do jeito que você está. Você entende que você está vivendo uma vida rasa, superficial, medíocre. Você entende que você do jeito que está só vai ser um crente, mas não vai ser um salvo. Não vai ser alguém que
glória dele. É uma igreja que manifesta a presença dele. Talvez você está aqui e o irmão que está do seu lado não te entende. O pastor não te entende. Eli não estava errado, ele só entendeu errado. O irmão que está do seu lado não está errado, ele só está te entendendo errado. Mas você sabe aquilo que precisa ser colocado aqui dentro. Você sabe o quanto você deseja ser usado. Você sabe o quanto você deseja ser levantado por Deus como uma mulher de Deus, um homem de Deus, um adorador, alguém que está perto, alguém que está conectado, alguém que está unido, alguém que está quebrado, alguém que está, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, porque é isso que o adorador faz. Ana falou, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou sendo confundida até com um bêbado. Mas eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Eu estou aqui porque eu preciso ser transformada. Eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor coloque em mim algo para ser manifestado. E aquilo que o Senhor colocar em mim, eu vou te devolver. Aquilo que o Senhor colocar em mim vai ser para glorificar o teu nome. Aquilo que o Senhor colocar em mim vai ser para que o teu nome seja conhecido, respeitado, respaldado. Aquilo que o Senhor colocar em mim vai ser para glorificar ao Senhor. E eu quero que você entenda. Deus quer colocar algo sobrenatural dentro de você. Deus precisa que você comece a manifestar a presença dEle. Manifestar a glória dEle. Deus quer encher você de glória. Deus quer encher você de presença. Deus quer encher você da manifestação. Mas você precisa se levantar e dar o seu basta. Ana clamou. Ana chorou. Ana gritou. E sabe, irmão, às vezes a gente tem pedido a Deus, Deus, faz qualquer coisa na minha vida. Deus, ai pai, eu quero só ficar abrindo a porta da igreja, fechando, não tem mal nenhum nisso não, isso é honra. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Pode me dar qualquer marido. Eu quero é casar, eu quero é dar, Senhor. Porque é assim que os solteiros oram. Qualquer marido, Senhor. Pagando as minhas contas, tá bom. Qualquer mulher, Senhor, pode ser do jeito que o Senhor me der. Pode ser brava, pode ser chata, pode ser irritante, pode ser faladeira, pode ser gastadora, mas eu quero uma mulher para esquentar a minha orelha, meu cobertor de orelha. Você acha que isso é absurdo? É isso que a gente tem feito. Deus me dá qualquer coisa, eu quero fazer qualquer coisa. Deus me dá qualquer oportunidade, eu quero um lugar ao sol, eu quero uma oportunidade, eu quero algo para fazer. Deus, eu quero uma mulher, Deus, eu quero um homem, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um emprego. Se eu qualquer emprego, Deus fala, tá, mas o que você deseja? Qual que é o emprego que você quer? Qual que é a empresa? Qual que é a função? Seja específico. Me pede. E você fala, não, qualquer emprego. Deus tá, não vai vender bala nisso, não. Comprou umas balas e vai vender, você está trabalhando. Prospera sim. Aí você fala, não, mas Deus não me ama. É óbvio, você quer qualquer coisa. Ana não pediu. Ana podia ter falado, Deus, eu não sou mãe de filho nenhum. Só pode me dar um filho, Senhor, mal. Só pode me dar um filho perverso. Só pode me dar um filho, Senhor, com alguns problemas de saúde. Só pode me dar um filho com problema de mente. Só pode me dar um filho perturbado. Só pode me dar um filho defeituoso. Porque naquela época isso era considerado algo muito mal. Mas Ana falou assim, Senhor, eu quero um filho que eu possa dedicar ao Senhor. Eu quero que o Senhor coloque aqui dentro algo que possa ser usado para glorificar o teu nome. E quando Deus decidiu abençoar Ana, quando a sorte de Ana foi mudada, Deus deu a ela um filho que era sacerdote, juiz e mais o quê? Profeta. Deus não deu qualquer filho para Ana. Deus não colocou no ventre de Ana, Deus não colocou no interior dela algo que fosse qualquer coisa. Deus colocou um homem de Deus no ventre dela. Quando Ana manifestou a maternidade, quando Ana manifestou a glória de Deus através do que Deus havia feito na vida dela, não nascia ali qualquer coisa, nascia Samuel. Quantos Samuels hoje existem no mundo? Sabe por quê? Por causa desse. Por causa desse aí. Tudo começou por causa desse. Nós copiamos o nome Samuel por causa desse Samuel.
Nós copiamos o nome de Ana por causa dessa Ana. Essas pessoas fizeram tanto por Jesus que a gente quer imitar até o nome delas. Quantas Anas nós temos aqui? Tem alguma Ana aqui? Você? Mais quem? Tem algum Samuel aqui? Toda igreja tem uns 5 Samuel. Bonito e bagunceiro, né? Mas o que acontece? Deus abençoou aquela mulher e colocou nela a glória dele. A Bíblia diz que Ana já se levantou. E quando ela se levantou, ela havia sido abençoada pelo pastor dela. Ele falou: olha, agora que você me explicou, eu estou entendendo. Vai em paz, que o Senhor te dê tudo aquilo que você pediu. A Bíblia diz que Ana creu tanto na oração que ela fez ao Senhor, que ela levantou dali e ela já não estava mais tão triste. Ela levantou e ela já não estava mais tão amargurada. Ela não tinha ainda o fruto, ela não estava grávida ainda. Mas ela já cria naquilo que Deus ia fazer na vida dela. De forma especial e diferenciada. Ela levantou, já não estava tão triste. E a Bíblia diz que ela levantou e foi comer alguma coisa. Mas quando ela chegou em casa, ela falou: olha, Eucana, a gente precisa conversar. A gente precisa bater um papo só nós dois. Vem aqui que eu vou conversar com você. Olha, eu fui para a igreja e eu orei e eu me derramei e eu me quebrei e Deus falou comigo. Deus falou comigo através de Eli que ele faria aquilo que eu havia pedido a ele. Só que agora nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos conversar, Eli? E ele, obviamente, vamos bater um papinho, Ana. E ali Deus abençoou. Ali Deus colocou dentro de Ana aquilo que manifestaria a glória dele na vida dela. Uma mulher que era humilhada, fragilizada, amargurada, sofria ali, né, de rejeição ao alimento. Ela estava tão amargurada que ela já não comia. Ela estava tão amargurada que ela só andava triste. Ela estava tão amargurada que o marido dela falou assim: poxa, mas eu sou tão bom marido para você. Eu não sou melhor para você que 10 filhos. Eu não sou melhor para você que tudo aquilo que você está sonhando. Por que você anda tão triste? Por que você está tão chorosa? Aquela já não era mais Ana. Porque quando ela resolveu se levantar e pedir a Deus: manifesta em mim aquilo que o Senhor tem para fazer, ela então se abriu para Deus. A Bíblia continua falando. Samuel então nasceu. Ana fez com que ele fosse educado. Ana educou Samuel. Ana instruiu Samuel. Samuel era um menino de Deus, né? O desmame era considerado uma coisa mais tardia, né? Que era quando a criança não dependia mais da mãe. Então, quando Samuel não dependia mais da mãe, lá pelos 7, 8 anos, ele foi entregue em dedicação, assim como Ana havia prometido a Deus. Aquilo que Ana havia gerado glorificou a Deus. Ana era uma mulher intercessora, batalhadora e adoradora. Só consegue adorar na dor quem é verdadeiramente adorador. Só consegue se manter na presença de Deus. Só consegue se manter firme na presença de Deus quem é verdadeiramente adorador. Quem não escolhe andar com Deus por causa do que Deus dá. Quem não escolhe andar com Deus por causa do que Deus faz. Porque Deus pode fazer e Deus pode não fazer. Tem muita coisa que Deus fez na minha vida, mas a maioria Ele não fez. Eu ouvi de Deus mais não do que sim. Graças a Deus por isso. Porque Ele sabe. Tem muita coisa que Ele já trabalhou. Tem muita coisa que Ele ainda não trabalhou. E eu tenho certeza que tem muita coisa que Ele jamais fará. Eu não vou andar com Deus condicionada ao que Ele vai me dar. Eu não vou andar com Deus condicionada ao que eu vou receber. Mas aquilo que está dentro de mim precisa manifestar a adoração a Ele. Precisa manifestar a presença dEle. Quando eu disse para você que o que está dentro de você se manifesta, eu não sei que se tem gente aqui que não vamos levantar polêmica por causa disso, mas eu quero que você entenda. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de L, se você é de B, se é que você me entende,
Aquilo que dizem contrário ao que você acredita, você faz logo o quê? Se manifesta, opa, mas não é bem assim. E você defende o que você acredita. Você defende o seu time. Você defende o seu marido, ou deveria defender. Você defende a sua esposa, ou deveria defender. Você defende a sua igreja, ou deveria mesmo defender. Você defende seus filhos, mesmo com todo erro. Pergunta para a mãe de um traficante se ele não presta. Ela vai falar, mãe, presta sim, ele é meu filho. Pergunta para a mãe de um assassino se ele não presta. Ela vai falar, olha, infelizmente ele errou, mas ele é meu filho. Meu filho. Meu filho, e eu amo. Porque nós manifestamos aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós está ligado àquilo que a gente ama. Como você tem manifestado a glória de Deus? Como você tem manifestado a presença de Deus? Como você tem manifestado o agir de Deus? E aí eu volto naquilo que eu já disse para vocês antes. Não faz sentido a gente ser igreja e não manifestar a presença do dono da igreja, que é o Senhor. Para com essa mentalidade de clube. Para com essa mentalidade de rodinha. Para com essa mentalidade de agrupamento. Isso aqui é igreja. É igreja. Isso aqui não funciona como Mary Kay, reunião de Mary Kay, não. Isso aqui não é... Como é que chama aquele negócio? Aquele produto? Rinodê. Isso aqui não é Rinodê, não. Isso aqui não é Avon, não é Natura. Isso aqui não é clube de xadrez, de matemática. Isso aqui não é Alcoólicos Anônimos, que você vem só para se livrar do vício. Isso aqui não é Narcóticos Anônimos, que você vem para parar de cheirar e para parar de fumar. Isso aqui é igreja. A gente está aqui, sabe para quê? Para Deus nos encher e a gente manifestar a glória dEle. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Hoje, enquanto o Sérgio pregava, eu pensei, gente, Paulo e Silas estavam indo adorar a Deus. Veio uma mulher perturbada falar na cabeça deles. E aí Paulo só fala assim, ó, sai, demônio, para de perturbar aquilo que eu disse. E mesmo ele só tinha feito o que ele manifestou quem ele era. Ele era adorador, ele era igreja. E aí foram expostos, foram humilhados, foram açoitados, como nós ouvimos muito bem na mensagem. Mas sabe para que Deus tinha feito aquilo tudo? Porque Deus queria gerar salvação na vida daquele carcereiro. A sua dor tem um propósito. A sua falta tem um propósito. A sua luta tem um propósito. Mas só entende isso quem tem Deus dentro dele. Paulo estava tão convicto de quem ele era. Paulo estava tão convicto de quem tinha derrubado ele do cavalo, de quem tinha mudado o nome dele, de quem tinha mudado a história dele, que ele estava machucado, ferido, injustiçado, humilhado. Meia-noite, ao invés de Paulo deitar e dormir, Silas, vamos cantar um louvor? Só canta louvor quem está feliz. Se você está triste, você vai comer um chocolate. Se você está triste, você vai comer um doce. Você vai dormir, você vai ver Netflix. Só canta louvor, só coloca louvor a mulher que está feliz fazendo a faxina. E ela está lavando o banheiro, ela está. Então louve, vai chorando, louve. Não é assim? Só está feliz a mulher que está lá cozinhando. E ela está colocando, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ontem eu estava lá arrumando meu quarto para organizar as roupas para vir, e eu coloquei música e eu estava cantando a música que nós cantamos aqui hoje de manhã, né? Mas a igreja, e aí eu pegava a roupa e começava a rodar dentro do quarto, porque eu sou assim, né? Bem 22 para Jesus. E aí eu estava lá, mas a igreja feliz, porque só canta quem está feliz. Paulo estava tão cheio de Deus, machucado, injustiçado, ferido, mas ali dentro dele, ô Silas, vamos cantar uma música? E eles não cantaram baixo não, eles cantaram tão alto que os outros presos estavam ouvindo. Eles estavam lá no fundo da cadeia, no lugar mais profundo lá, e os outros presos ouviam o louvor deles.
E aí eu penso que os outros presos pensavam, gente, esse povo é doido, crente é doido. Foram colocados pelados na praça, apanharam, porque expulsaram o demônio de um adivinho. Estão aí sendo perseguidos, tem um carcereiro por conta deles. Esse povo é romano, cheio das coisas, e estão cantando. E o outro fala, mas você não sabe quem é que está cantando. O cara que perseguiu os cristãos, agora é cristão. Você não sabe quem está cantando. É aquele que perseguia e agora está sendo perseguido. Mas Paulo e Silas estavam tão cheios de Deus que eles cantaram. E a glória de Deus foi manifesta. Através, não foi na música, porque música não derruba nada. Não. Só derruba se você esbarrar. Paulo e Silas estavam cheios de gratidão a Deus, da glória de Deus. E o que derrubou, presta atenção aqui em mim, o que derrubou as paredes daquela prisão foi o mesmo poder que derrubou as muralhas de Jericó. O Senhor diz, vai andando, vai marchando, vai profetizando, vai fazendo. Uma vez não aconteceu nada, 2 vezes não aconteceu nada, e o Senhor fala, o meu poder se aperfeiçoa em você. Vai fazendo, vai se enchendo, vai marchando, vai fazendo, e até que chegou um momento que o Senhor falou, agora brada, agora grita. E o mesmo poder que se manifestou enquanto Paulo e Silas cantavam, se manifestou lá em Jericó, quando aquele povo cheio do poder de Deus se manifestou em adoração para Ele. As muralhas caíram, as portas das prisões caíram, o mar se abriu, porque quem está cheio de Deus faz as coisas se moverem. Sim. Quantas vezes, porque você se consagrou, porque você se separou, porque você se manifestou, Deus abriu portas diante de você. Deus colocou pessoas diante de você. Deus colocou situações diante de você. Meus irmãos, tem acontecido umas coisas muito doidas na minha vida. Deus tem colocado umas pessoas que eu nunca imaginei perto de mim. E o pior, o melhor, é que essas pessoas estão gostando de mim. E eu estou gostando delas e gostando da minha família. Eu fui pregando na igreja e Deus me colocou diante de um maestro. E ele é dono de uma escola de música. E aí ele me chamou e ele falou assim, olha, o Senhor, eu estava ouvindo você pregar, e o Senhor me disse que eu preciso da sua ajuda. Te ajudar a ser maestra. Não, mas aí nós reunimos. E aí eu estava na reunião, sentada na reunião da escola, para montar um projeto de grade de ensino na escola. De música. A escola mais conceituada cristã lá na minha cidade. E eu estava sentada num sábado de manhã, eu cheguei em casa e falei com o Sérgio, eu estava sentada e eu só pensava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu? E eu sentei, e eu fiquei igual o Sérgio, né, caçando uma barba para puxar assim, ó. Mas eu não tinha, só tinha o bigode, eu ia fazer assim, só o buço, enrolando o buço que estava fazendo. E aí eu tô assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus me lembrou de quando eu tinha 14 anos e vim para o Congresso da Lagoinha. Quando eu ia para o Mineirão, quando eu ia lá para o bairro da Lagoinha, quando eu vinha só com o dinheiro do ônibus, quando eu vendia bala, quando eu vendia flor de jujuba para ir para os congressos lá em Petrópolis, do Louvor Profético, quando eu ia para Campinas, quando eu ia para os congressos, quando lá no Mineirinho, na primeira gravação do primeiro CD do André Valadão, eu estava lá no Congresso de Louvor do Diante do Trono, jogada, toda suja, toda coisa naquele chão, rolando com Deus ali, me enchendo. E aí Deus falou, foi para isso que você orou. Foi para isso que você pediu. Manifesta. Deus falou isso comigo na reunião. Manifesta o que eu tenho colocado diante de você. Gente, esses dias eu estava numa igreja, e aí eu fui cantar numa igreja, até falei para os irmãos no início do culto. E a hora que eu comecei a cantar, eu não estou acostumada com um som muito bom, porque na minha igreja ainda o som não está muito bom. É verdade. Eu comecei a cantar, e aí o pastor falou assim, você pode cantar consagração? Posso. Aí eu comecei, ao Rei dos Reis consagra. Aí
fiquei cansado. Eu olhei pra ver quem estava do meu lado cantando. Aí eu fiz assim, falei, tem ninguém cantando comigo. Continuei cantando. Tudo o que sou. O som era tão bom, o som era tão perfeito, os músicos eram tão excelentes. Era um negócio de outro mundo que eu falei, não é possível, tem alguém cantando aqui. O que eu fiz? Eu olhei para trás. Eu falei, não tem ninguém cantando aqui. Aí o Senhor falou comigo, continua. E eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Com esse som, nessa igreja, com esses músicos. Deus falou, você pode não se lembrar, mas eu nunca me esqueci. Você pode não se lembrar. Exatamente isso Deus falou comigo. Você pode não se lembrar, mas eu nunca me esqueci. Aquilo que você pediu, que eu coloquei dentro de você, precisa ser manifestado. Precisa ser manifestado. Precisa ser colocado para fora. E não é só um altar, não. A alegria diante de Deus que eu falo para vocês, a alegria que a gente tem de fazer célula, a alegria que a gente tem de ver gente que não conhece Jesus começar a conhecer Jesus, a alegria que eu tenho de levar meus filhos na escola, a alegria que eu tenho de ficar com eles, lá a pia cheia de louça para lavar, e eu assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, e a gente está vendo desenho, e a gente está vendo o mesmo desenho, a gente está vendo o mesmo filme, eu já vi Aladdin, gente, 237 vezes. Mas Isabel, não lembra ver Aladdin comigo? Vamos. O outro, o Cruz, né? Agora é o outro. Pequenos Grandes Heróis, Shark Boy e Lava Girl. Gente, eu sei todas as falas desses desenhos, sabe por quê? Porque isso me alegra cumprir o meu propósito. Isso me alegra manifestar o que Deus colocou em mim. Me alegra estar na minha igreja, cheia de gente. Eu amo a minha igreja, eu amo os meus pastores. Esse dia nós tivemos uma reunião com os pastores até 2h35 da manhã. O pau quebrando. O meu pastor, ele não alivia. O meu pastor, ele pega pesado mesmo. Se ele tiver que te chamar de raça de víbora, ele te chama. E se ele te chamar, é porque realmente você está precisando de converter. Que ele é extremamente amoroso, mas ele também não é permissivo, não. E o pau quebrando, e diante de Deus, eu estava feliz. O Abraão estava dormindo na cadeira, que os meninos vão para a reunião com a gente não tem que deixar. E o Abraão estava dormindo assim, ó, com a cabeça. E eu e o Sérgio estavam revezando para segurar a cabeça dele reta, assim, ó, o meu braço formigando. Mas dentro do meu coração eu estava feliz. Porque um dia eu pedi isso a Deus. Eu estava feliz porque eu estava manifestando. Às vezes o Sérgio me faz raiva, porque marido faz o que com a gente? Raiva. Às vezes o Sérgio, eu falo as coisas com ele fica com a cara de paz, fala, meu amor, eu quero brigar, eu quero discutir, grita amor, sabe? Briga comigo, eu estou precisando de alguém para brigar. E às vezes ele dá uns rompantes comigo, assim, ai, que bom, sabe? E às vezes ele me faz raiva, às vezes ele está lá com as roupas jogadas, com o tênis fora do lugar, com a mesa de trabalho toda bagunçada, porque ele é organizado demais, metódico, cheio de toque, mas tem umas coisas que o marido faz. E aí eu olho para ele e falo, ai Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Deus, eu casei com um homem que me ama. Eu casei com um homem que não me negligencia. Eu casei com um homem, Deus, que está aprendendo todo dia a ser um homem de Deus. Porque Deus falou para mim, ele não é, mas eu farei dele. Um dia que eu falei com Deus, mas ele não é um pastor. E Deus falou comigo, mas eu vou fazer dele. O tempo passou, os problemas vieram, as lutas vieram, e mais lutas vieram, e mais lutas vieram, e outras lutas vieram, e Deus está fazendo. Deus está trabalhando, porque eu posso ter me esquecido. Mas eu posso não me lembrar, mas Deus nunca se esqueceu. Deus nunca se esqueceu. As orações que você tem feito desde o dia que você chegou diante de Deus, as orações que você tem pedido, Deus me enche, Deus me enche. Deus muda, Deus transforma. Deus, eu preciso da tua graça. Deus, eu preciso da tua glória. Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso. Deus não se esqueceu disso. Há um tempo, há uma forma, há um modo, mas há também uma disposição em você se levantar do lugar que você está. Qual lugar que você está? Da comodidade. Qual lugar que você está? Do vitimismo. Qual lugar que você está? Do conforto. Qual lugar que você está? Da amargura. Qual lugar que você está? Da tristeza. Ana falou, esse lugar eu não quero mais. Aleluia. Agora eu quero a cadeira da mamãe. Amém. Agora eu quero o cantinho da mamãe. Agora eu quero
de Deus sofre. Quem manifesta a presença de Deus chora. Quem manifesta a presença de Deus passa perrengue. Quem manifesta a presença de Deus, a CEMIG corta a luz. A Copasa corta a água. O mercado bate na porta e cobra a agendinha que você deixou lá em aberto. A patroa cancela a faxina. O patrão manda embora. Sabe por quê? Porque no mundo a gente vai ter aflição. Mas quem manifesta a glória de Deus passa por isso tudo sem deixar Deus. Quem manifesta a glória de Deus passa por isso tudo continuando a manifestar a glória de Deus. E ainda cantando louvor. Paulo e Silas. Ana. Quantas vezes a Bíblia diz: não importa o que aconteça, manifesta. Jesus, Jesus lá na cruz, numa situação terrível, uma situação que eu e você nos portaríamos 1/1000 do que ele suportou, porque por muito menos a gente tem abandonado e negado. E Jesus lá: Deus, perdoa, por mim, está tudo bem. Por mim, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. O importante é que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Jesus glorificou a Deus na cruz. Ele foi obediente à morte de cruz. A glória de Deus encheu a terra. O véu se rasgou de alto a baixo, porque alguém cheio da presença de Deus resolveu manifestar aquilo que Deus colocou dentro dele. Você está aqui sentado, você está aqui cansado, e cansado fisicamente, mas cansado na vida também. Às vezes você fala: mas eu sou muito novo. Às vezes você fala: você é muito velho. Ontem eu disse para o meu discípulo, enquanto eu estava vindo para cá, conversando com ela no carro, falei: olha, você pode ser muito velha para umas coisas, inclusive para errar de novo, inclusive para pecar de novo, inclusive para cair nos mesmos